Seja mais uma vez bem-vindo ao canal. Esse canal que é destinado à evangelização espírita infantil, com vários vídeos com sugestões de temas, atividades, brincadeiras, peças de teatro também. Fique à vontade para dar uma olhada no canal, aproveite para se inscrever, ative o sininho se quiser ficar por dentro das novidades, né, dos novos vídeos. O tema de hoje, lei do trabalho. E a gente vai falar também dos tipos de trabalho. É importante que o evangelizador estude o tema para melhor conversar com as crianças. Além disso, é necessário adequar o conteúdo, né, à faixa etária. Então, para crianças maiores, a gente pode conversar de uma forma mais detalhada. Para crianças menores, é interessante de uma forma mais lúdica. E as reflexões, né, a gente sempre traz algumas reflexões para o evangelizador estudar antes de preparar a aula. E as de hoje a gente traz aqui, né? Primeiro, é uma fala de Jesus, registrada ali em João, capítulo 5, versículo 17, onde ele diz, né? Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então é interessante, né? Mostrar que Deus, ao contrário do que algumas pessoas pensam, né? Continua trabalhando até hoje e nós, né, como seus filhos, também continuaremos, né? Então essa ideia de um descanso no céu, né, não faz sentido. O trabalho é constante. E aqui a gente cita, né, o capítulo 3 do Livro dos Espíritos, que trata exatamente da lei do trabalho. A gente trouxe aqui duas perguntas, né, mas a gente sugere que o evangelizador leia o capítulo 3, porque com essa leitura, né, podem vir à sua cabeça outras questões, atividades, né, para a evangelização. A questão 674 é feita da seguinte forma, né? A necessidade do trabalho é lei da natureza e os bons espíritos, né? A falange de espíritos da verdade trouxe a seguinte resposta: o trabalho é lei da natureza. Por isso, mesmo que constitui uma necessidade e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. E a próxima questão, de número 675, é a seguinte: por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? E a resposta dos bons espíritos é: não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então é uma resposta muito interessante e inteligente, que aumenta, né, a característica de coisas, né, definidas como trabalho aqui. Então, toda ocupação útil é trabalho. O estudo é trabalho, uma oração é trabalho, né? Temos vários tipos de trabalho. Essa aula é sugerida para crianças de 5 a 13 anos e a duração estimada é de cerca de 50 minutos. O nosso cronograma da aula, né, o primeiro momento, cerca de 5 minutos, a gente sempre faz uma oração com as crianças para agradecer o momento e para pedir ajuda aos espíritos superiores para harmonizar o ambiente e nos inspirar. A gente sempre pergunta se alguma criança gostaria de fazer oração, porque é um momento ali em que a criança aprende a fazer oração, conversar com Deus, conversar com Jesus, também conversar com os amigos, né, falar em público, e a gente entende que é um aprendizado muito importante. E no segundo momento, a gente conversa com as crianças sobre as diretrizes da nossa aula de evangelização. Essas diretrizes devem ficar fixadas em um local visível para todos, sendo importante que o evangelizador as relembre em todas as aulas. Então, no nosso caso, né, ela fica ali num quadro, né, numa lousa, com essa foto ao lado, e a gente aborda esses temas que eu mencionei aqui embaixo, conversando com as crianças. E caso apareça, né, durante a aula, algum momento em que há uma questão envolvendo essas diretrizes, o evangelizador aponta, né, relembra as crianças, né, olha, não pode mexer no que é seu, é hora de ouvir a professora, vamos organizar ele para a sala, né? São alguns dos temas. E o terceiro momento, o evangelizador pergunta para as crianças o que significa trabalho. Perguntar para as crianças
Se para considerarmos trabalho, a pessoa precisa ganhar dinheiro. Na nossa evangelização, por exemplo, quando a gente perguntou o que é trabalho, uma das crianças disse: Ah, trabalho é aquilo que se faz para ganhar dinheiro. Em seguida a gente conversou, né? Mas será que trabalho a gente só é trabalho quando a gente ganha dinheiro? Será que quando vocês ajudam a sua mãe e o seu pai em casa, varrem a casa, né? Ajudam com a louça, secam ou lavam louça, cuidam da casa, isso também não é trabalho? E as crianças responderam que sim, né? Que era trabalho também. Em seguida a gente perguntou, então peraí, e os animais? Os animais também trabalham? E as crianças disseram que sim. Uma das crianças, inclusive, lembrou daquela história, né, da formiga e da cigarra, mostrando que a formiga, né, pegava ali alimento e guardava para o frio. Interessante, né, como as crianças acabam contribuindo, né, para a aula de evangelização. E sim, né, a gente relembra que os animais também trabalham. A gente mencionou, né, nessa aula a questão dos pássaros, né, que ao comerem os alimentos acabam soltando, né, depois sementes por vários locais, né, daquela comida digerida, e aquelas sementes acabam se transformando em árvores. A gente lembrou das abelhas, né, que ao buscarem o néctar das frutas, né, acabam por polinizar, né, as frutas e gerarem ali novas frutas, né, com a polinização. As formigas, né, que, como bem lembrado, né, por uma das crianças, mas além disso, ao fazerem seus formigueiros, né, vários caminhos ali no solo, acabam deixando o solo mais suscetível, né, de entrada da água da chuva, né, deixando o solo mais fértil. Da mesma forma, a minhoca, né? E perguntar também para as crianças se estudar não é considerado um trabalho. E a gente explica depois, né, que, como a gente já leu na preparação, para Deus qualquer ocupação útil é trabalho. Então, estudar é sim um trabalho valioso, né, na aquisição dos conhecimentos, no progresso, né, que é uma outra lei, né, que envolve a lei de Deus, a lei do progresso. Então, sim, o estudo é uma atividade muito importante que as crianças devem se dedicar. E depois é a hora da história, né? É uma história, coloquei aqui no link desse vídeo, né, de onde a gente pegou essa história, e o link, né, do nosso blog também, que a gente acabou fazendo algumas pequenas modificações na história. Então, vamos à história. Mas lembrando, né, que é muito importante que o evangelizador estude a história antes, tente memorizar a história, para, se possível, não ler a história, e sim contar a história para as crianças. E mesmo se ler, né, a gente trabalha essa história com a mudança de voz, com mímicas, né, com gestos do corpo, para que as crianças prestem mais atenção à história. Então, era o primeiro dia de férias da escola e a mãe de Arthur pediu a ele para secar a louça do almoço. Não posso, respondeu o garoto. Nessas férias, mãe, vou ficar de boa. Não vou fazer nada, não trabalhar de jeito nenhum, nem pensar. Assim, naquele dia, Arthur se negou a arrumar o quarto, a lavar seu tênis, a guardar a roupa que havia sido passada. Ele ficou deitado no sofá a tarde toda, olhando bobagens na televisão. Sua mãe pensou que podia obrigá-lo a ajudar, mas resolveu fazer diferente. No dia seguinte, acordou muito tarde e se recusou a varrer a calçada, dizendo: Trabalhar, nem pensar, nem pensar, estou de férias. A mãe então desafiou o filho: Filho, aposto que você não consegue ficar uma semana sem trabalhar. Aposto um sorvete que eu consigo, respondeu o Arthur. Combinado então, disse a mãe. Dona Ana passou então a observar de perto o filho, verificando as escolhas que ele fazia. Quando ele terminou de ler um livro que havia ganhado do seu tio, ela disse, bateu no ombro do filho, né? E disse: Meu filho, toda vez, toda vez que você lê um livro sobre a doutrina, um livro que te traz conhecimento, isso é trabalho, porque toda ocupação útil é trabalho.
Então, ler esse livro com histórias espíritas é trabalho. Sem querer trabalhar, Arthur pegou a bicicleta, largou o livro, pegou a bicicleta para dar uma volta na quadra. Pedalou, pedalou alegremente por mais de uma hora. E quando voltou, Dona Ana lembrou: Sabe, filho, exercícios físicos são ótimos para o corpo. É uma ocupação útil, logo é trabalho, completou Arthur, largando a bicicleta. Quando o menino começava a ficar entediado, chegou Abigail, sua vizinha, convidando-o para brincar. Os dois se divertiram muito juntos durante horas. Quando ela foi embora, Dona Ana esclareceu: Filho, brincadeiras saudáveis como essa, dessa tarde de hoje, fazem bem para o espírito, educam e ensinam respeito e cordialidade. Além disso, né, fazem bem para o corpo. Logo, podem ser consideradas como uma atividade e uma espécie de trabalho. Arthur não respondeu nada. Em seguida, ligou a televisão e assistiu um documentário sobre animais, aprendendo muito sobre coisas envolvendo os bichos, né? Bichos de estimação, bichos selvagens, o leão, o tigre. A mãe disse: estudar é uma importante ocupação útil, assim como assistir a vídeos educativos em programas de TV. Isso também é trabalho. Durante o jantar, ela conversou com o filho. Naquela noite, Arthur assistiu também a um filme de terror, com cenas de suspense. Quando Dona Ana chegou na sala, ela comentou: Isso realmente não é trabalho, não é útil para nada, mas acho que serve para deixar você com medo e atrair para o ambiente companhias espirituais que adoram o medo e a violência. Arthur ficou pensativo, mas terminou de assistir ao filme. Mais tarde, quando sua mãe veio dar boa noite, perguntou: Você já fez suas orações? Ante a resposta afirmativa, né, do filho que tinha feito, ela sorriu e disse: Orar por si mesmo e pelos outros é uma bela e útil ocupação. Enquanto dormimos, podemos, em espírito, trabalhar e estudar. Arthur apenas sorriu, compreendendo que não venceria a aposta feita. E foi assim, com amor e paciência, fazendo o menino refletir acerca de suas escolhas, que a mãe de Arthur ensinou a ele que toda ocupação útil é trabalho. No dia seguinte, Arthur secou a louça do almoço e arrumou o quarto sem reclamar. Ele foi sentindo que ser útil é uma escolha inteligente, que traz bem-estar e alegria, e que o trabalho é uma oportunidade valiosa de aprendizado e evolução. A mãe, feliz com o aprendizado do filho, pegou o sorvete da geladeira e os dois tomaram juntos, sorrindo. Então, depois dessa história, né, é legal comentar com as crianças, né, sobre o que elas aprenderam, se o Arthur estava fazendo certo ou não ajudar, e os ensinamentos, né, de que todo trabalho é útil, de que é bom a gente ajudar, né, a gente acaba aprendendo muito quanto a gente ajuda. Quem é evangelizador sabe disso, né? Quando a gente está ali preparando a aula de evangelização, uma aula como essa, a gente está aprendendo, a gente está estudando um pouco, e quando a gente faz a aula com as crianças, a gente acaba aprendendo muito com as crianças. E depois, né, é hora da atividade prática. A gente sempre busca trazer também uma atividade prática, porque as crianças adoram, né, as brincadeiras. Então aqui o evangelizador explica que será feita a brincadeira de mímica com as profissões. O evangelizador sussurra ou dá uma tira de papel para uma criança com uma profissão escrita, né? E a criança deve fazer mímicas para as demais tentarem adivinhar a profissão dentro do tempo determinado. Sugestão de 2 minutos. A criança não pode falar nada, somente usar mímicas, né? Então, gestos corporais. Aqui, né, a sugestão de 2 minutos, vocês vão ver no vídeo que a gente colocou aqui, né, que foi muito rápido, né? Então as crianças geralmente gastam bem menos do que 2 minutos para adivinharem as profissões. E a gente colocou também, né, uma explicação para as crianças do que cada profissão.
E aqui um comentário, né? Caso a criança ou alguma criança não saiba ler, o evangelizador sussurra a profissão ali, explica no ouvido dela para os outros não ouvirem, né? Então, o evangelizador repete esse procedimento diversas vezes. A ideia é que todas as crianças participem pelo menos uma vez. No nosso caso, elas acabaram pedindo, né, para fazer de novo. E como a gente tinha várias profissões, né, deu para cada criança fazer 2 vezes e ainda sobrou. Então, para marcar o tempo, a gente sugere, né, o celular, tem o cronômetro, ou uma ampulheta, né, para quem tem ampulheta. Mas aí a ampulheta geralmente é menos de 2 minutos, né, então mais tranquilo, o tempo ali sobrou. Como a gente disse, né, colocar na tira do papel um resumo da profissão, para facilitar o entendimento. Né? A gente dobrou as tirinhas, misturou todas num saco, e cada criança, na sua vez, tirava, né, um papel ali na sorte para ver qual era a profissão. E quais foram as sugestões de profissões? Né? A gente sugeriu aqui o médico, o professor, o dentista, policial, manicure, bombeiro, cozinheiro, pintor, motorista, músico, cabeleireiro, faxineiro, jornalista, jogador de futebol, o lixeiro, né, o gari, pedreiro, vendedor, porteiro, piloto de avião, engenheiro, veterinário, estudante. Então são profissões fáceis, né, mais fáceis das crianças fazerem mímicas, mas tem algumas mais difíceis. Né? A gente fez o do engenheiro, por exemplo, foi difícil para as crianças, né? A gente teve que acabar ajudando, porque o engenheiro acaba difícil para as crianças, né? Na faixa etária que a gente trabalha, entender uma profissão como engenheiro e acaba ali confundindo, né? Com o pedreiro ou com o arquiteto, né? Então foi um item mais difícil, mas é interessante para as crianças também terem essa dificuldade. E agora, né? Um pouquinho de como foi essa dinâmica na nossa aula de evangelização, né? Um vídeo aqui com os pequenos momentos, foi muito maior do que isso, mas a gente separou ali alguns momentos para vocês verem o tanto que é divertido e as crianças gostam. Vamos lá? Valendo! Não, não, não fala, não fala. Quase, quase. Médico. Gostaram, né? Foi bem legal. É uma atividade que as crianças adoram. E no último momento, cerca de 5 minutos, a gente faz uma oração de encerramento com todas as crianças, como a gente fez no início. A gente oferece, né, para uma criança fazer a oração novamente, a gente agradece aquele momento e a gente pede para as crianças organizarem o ambiente, a sala de aula. Então, voltar as cadeiras para o lugar, lápis de cor, papel, né, tudo ali que acabou sendo desorganizado durante a aula, a gente pede para as crianças organizarem. E nesse momento a gente relembra que isso, né, é um trabalho, né, como a gente estudou nessa aula. Pessoal, é isso. A gente agradece mais uma vez a participação de vocês aqui no canal. A gente espera que essas aulas sejam proveitosas para vocês. Fiquem com Deus, façam evangelização de coração, ajudem as crianças. Isso impacta muito na vida das crianças. E a gente espera que todos tenham uma boa semana e um grande abraço.